como uma das melhores notícias possíveis para investidores. Você sabia que o governo Trump quase fez os preços dos iPhones dispararem? Em meio a uma guerra comercial com a China, os Estados Unidos anunciaram tarifas altíssimas, chegando a 145% sobre os produtos chineses. Isso acendeu um alerta global, principalmente no setor de tecnologias, mas aí veio uma reviravolta. O governo americano decidiu isentar iPhones, laptops e outros eletrônicos. Era sobre Estados Unidos, quando a gente está falando aqui da guerra comercial como um todo entre Estados Unidos e China, estourou um dos muitos impactos previstos por analistas quando isso tudo estourou, estava falando justamente também do possível aumento do preço de vários produtos, mas muito especificamente também da tecnologia, e falando aqui dos iPhones que são vendidos nos Estados Unidos, uma vez que a produção ali dos telefones, dos celulares, depende muito da China, da cadeia de produção da China como um todo. Eis que temos agora uma notícia que está sendo vista, professora, como uma das melhores notícias possíveis para investidores em tecnologia nesse cenário do tarifaço que a gente está tendo agora, porque saiu a notícia de que o governo Trump isentou smartphones, laptops e outros eletrônicos das tarifas recíprocas. Com essa decisão, então, esses produtos ficam de fora das tarifas de 145% que foram impostas à China, que é o principal polo de produção aí de eletrônicos, como a gente estava destacando, e também da alíquota de 10% aplicada à maioria dos outros países. Essa isenção deve reduzir o impacto no bolso dos consumidores americanos e beneficiar grandes empresas do setor, como a própria Apple, que tem aí cerca de 90% da linha de produção de montagem baseada na China, professora. Queria uma análise sua sobre isso, porque nos últimos dias, acho que nesse cenário específico até dos celulares, nunca que eu imaginei medir iPhone por toneladas, mas a gente viu até aviões sendo fretados com toneladas de celulares, já tentando driblar esse tarifaço de certa forma, justamente com essa preocupação, com essa decisão de agora, o quanto ela deve impactar nisso e no cenário geral do que a gente está vendo. É um recuo? A gente pode ler como um recuo? E qual que é o impacto que essa decisão deve ter, professora? Natália, o que a gente viu aí nas últimas semanas, né, foram medidas bastante radicais, né, do presidente Trump, né, em relação a vários países, né, mas ficou muito evidente, né, o quanto, né, a China, né, havia sido ali colocada como um alvo, né, preferencial, né, em termos, né, de altas taxas, né, né, a serem impostas aí, né, à China. Né? O que, claro, né, isso impactou, a gente teve impactos extremamente negativos, né, em todos, em cadeia global, né? Não foi simplesmente só na China, né? Foi em todos, né? A grande maioria dos países, né? E claro, já ali, né, alguns dias depois, a gente já começou a ver ali uma tentativa de recuo, muito claramente, inclusive, né, de elogios, né, de Trump a Xi Jinping, né, em relação à sua inteligência e habilidade, né, muito no sentido de, ó, a gente sabe, né, a gente dá uma cartada ali para ver se cola, não colou, né? Então a gente vê em que medida a gente pode amenizar essa situação sem dizer claramente que eu estou recuando, né? Então, apesar de não ser dito isso explicitamente, é uma forma de você minimizar, né, o impacto, né, de uma decisão radical, né, em relação à China, que a gente sabe, né, principalmente na área de tecnologia, né, de eletrônicos, né, há uma grande dependência, né, dos Estados Unidos e de vários outros países, né, em relação aí à China, né? Então, claro que a gente pode ler como recuo e claro que é uma notícia boa, né? Para o setor de eletrônicos, né? Porque, claro, já estava pensando ali quais estratégias adotar e quais outras possibilidades de ampliar parcerias comerciais, né, para minimizar ali os impactos, né, dessas retaliações dos Estados Unidos. Então, acredito que a gente tem um cenário menos pior, né, do que aquele que vinha sendo vislumbrada ali quando houve, né, a taxação de 34% ali, né, de produtos
chineses. Lembrando que começou ali no 34, a gente já está em 145, inclusive a China já falou até que vai ignorar qualquer taxa a mais, porque já ficaria inviável ter qualquer tipo de comércio e consumo ali com taxas acima dessa, né, professora? A gente vai seguir acompanhando essa questão ligada à tecnologia, porque a imprensa, como toda americana, está falando até que apesar dessa trégua, de certa forma, a suspensão das tarifas pode ser temporária nesse sentido, uma vez que eles acreditam que os produtos que são alvos dessa isenção aí podem ser taxadas com alíquotas diferentes em breve, mas provavelmente mais baixas do que estão em vigor agora. A gente segue acompanhando e espera que siga com um pouco mais de paz, né, professora? É importante aqui a gente ver essa situação se regularizando de certa forma, porque está mexendo com o cenário global de comércio como um todo e as consequências podem ser catastróficas.